Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos. Hoje já é segunda-feira, estamos iniciando um novo trimestre, o último trimestre desse ano de 2024 e estamos aprendendo um montão de coisas. Nossa, semana passada que nós concluímos a outra lição, concluímos com chave de ouro e nós aprendemos qual é a veste que nós devemos vestir, quais são as armaduras de Deus que nós devemos ter para nos sentirmos fortes, né, e manter o inimigo bem longe. Qual é o verso que você está tentando memorizar? Qual é? Diz assim, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só que interessante. Hoje nós vamos falar sobre uma assinatura. Vocês sabem o que é assinatura? Então, alguns anos atrás, as pessoas, quando pegavam cheques, elas colocavam lá um valor, podia ser um valor 20, 30, 50, 1 milhão, 2 bilhões de reais, de dólares, e elas assinavam aquele cheque e entregavam para a pessoa como pagamento. Então, ali estava a confirmação que a pessoa tinha o quê? O dinheiro naquele banco. Muitas pessoas fazem o quê? Assinam roupas, os ídolos, né? Os cantores, os atores, os profissionais. Muitas pessoas são fãs e elas querem o quê? Os autógrafos, né? As pessoas que escrevem, que fazem livros de romance, livros de aventura, livros de suspense, são muito conhecidos e são aplaudidos e fazem filas para o quê? Receber um autógrafo, exatamente. Então, os autores, né, que escrevem esses livros vão lá na primeira folha e escrevem uma dedicação e fazem a sua assinatura. Aquela assinatura é muito importante para quem é fã. Que mais? Então nós já falamos dos atores, dos autores, os médicos, quando escrevem uma receita, eles batem o carimbo, escrito o nome, Dr. Francisco, né, José da Silva. Então tá lá o nome do médico, significa que é responsabilidade do médico tudo aquilo que ele passou para o paciente. Então, a nossa assinatura, a assinatura das pessoas é muito importante. Na nossa identidade, quando a gente vai ao médico ou quando a gente faz alguma coisa muito bonita, pinta um quadro, a gente coloca a nossa assinatura porque mostra que fomos nós que fizemos aquela pintura, né? Nós que pagamos o que nós devíamos. Então, lembre-se de uma coisa, a assinatura ela tem muito valor, muito mesmo. E hoje nós vamos falar de uma assinatura que ela tem poder sobre todas as outras, que todas as outras não valem nada perto dessa. Por exemplo, você vai pensar assim, mas já pensou? Eu recebi uma assinatura do Homem-Aranha, um autógrafo dele, ou do Batman, ou do Superman, ou de um cantor muito famoso, eu vou explodir de felicidade. Pequenos pesquisadores, essa assinatura não tem nada a ver com personagens fictícios, é uma assinatura que está no nosso sangue. Porque foi através dela que você se formou. Esse boneco aqui, ele vai representar você quando era criança. Então, essa assinatura, ela fez com que você tivesse os pés, as mãos, fez com que você tivesse um cérebro. E de quem nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso Deus, exatamente. Porque o nosso Deus, foi Ele que fez o quê? Foi Ele que fez os nossos nervos. O que mais que o nosso Deus fez? O nosso Deus fez o nosso DNA também. E uma coisa muito importante, o cérebro. Por quê? Eu estou falando aqui agora e é o meu cérebro que está comandando os meus movimentos, o meu abrir e fechar de olhos. Então, tudo isso tem a assinatura de quem? De Deus. Vamos lá. Você sabe o que é um autógrafo? É a assinatura de uma pessoa famosa. Um artista autografa, assina suas pinturas e isso é que dá o grande valor ao que tem. Você sabia que Deus também autografou as obras-primas que criou? Tudo o que Ele fez, até a nossa unha, que quando você corta hoje, daqui 2, 3 dias a unha já cresceu de novo, você fala, nossa, cresceu de novo. Então é Deus que fez com que a sua unha crescesse, o seu cabelo crescesse. Olha só que interessante, tudo que fez, nosso corpo é sua maior obra-prima, nele o Criador deixou sua assinatura. Sua lei foi escrita com seu próprio dedo sobre cada nervo, músculo ou capacidade confiadas ao homem. Não é incrível? Você é a obra-prima de Deus. Sua lei
está escrita em todas as células, nervos, músculos e tecidos, o quê? Do nosso corpo. É muito impressionante, pequenos pesquisadores. É muito lindo também. Vamos lá. Número 1. Existem 2 conjuntos de leis que recebemos de Deus. Os 10 mandamentos ou a lei moral, né? Que é a mesma coisa. Então, os 10 mandamentos, lei moral, e tem a lei da saúde, que chama-se leis físicas. Qual desses conjuntos é o maior e importante? Por quê? Será que a lei de Deus é maior do que a lei física ou a lei física é maior que a lei de Deus? O que vocês acham que é o certo? Então, nós vamos descobrir aqui. Na notinha do Conselho sobre o Regime Alimentar, que é um texto inspirado, fala o seguinte, que transgredir qualquer um deles é desobedecer às leis de Deus. Então, não existe um maior que o outro. Os 2 estão juntos, tá bom? Então, vocês vão responder assim, os 2 são importantes. Quebrar as leis do nosso ser, os 10 mandamentos, é o mesmo pecado. Transgredir qualquer um deles é desobedecer à lei de Deus. Aqueles que transgridem a lei divina no corpo estarão inclinados a quebrar a lei de Deus proclamada no Sinai. Então, se você não cuida do seu corpo, né, se você come qualquer coisa, se você faz uso indevido de muitas substâncias, então é muito perigoso. O que acontece com as pessoas, né, que usam drogas? Elas começam a ficar sem a parte da cognição, elas não conseguem pensar, elas ficam tão reféns daquela droga, elas ficam viciadas, que elas não conseguem. Tem gente que não anda mais, tem gente que não entende mais o que está acontecendo, então prejudica muito o cérebro. E aquelas pessoas que comem muito, o que acontece com elas? Que são os comilões, né? Aquelas pessoas gulosas que não têm controle na sua alimentação. O peso delas aumenta. Pode acontecer do coração parar. Então, essas pessoas que não têm o controle no que comem, elas não vão ter o controle para entender quando Deus fala assim, olha, santificai os meus sábados. Filhos, obedeça o seu pai e a sua mãe, porque os seus dias serão prolongados. Então, quando nós falamos de lei física e quando nós falamos dos 10 mandamentos, que é a lei moral, as duas andam o quê? Juntos, ó, grudadas, tá? Elas são da mesma família, são inseparáveis. Número 2, como Davi se sentia com respeito às leis da saúde? Esse verso de Salmos, ele é muito lindo. E vai ter a ver com a semana passada que nós estudamos, que vai falar sobre o respeito. Olha só. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Então, o que o salmista estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer o quê? Que ele respeitava e que ele admirava. Então, 2 palavrinhas-chave, ó. Respeito, que mais? E admiração. E nessa parte de admiração, nós podemos trocar por lealdade. Né? Então, respeito e ele admirava, né? Jesus, ele tinha um respeito muito grande pela lei de Deus, tá certo? E ele não era o quê? Falso, tá bom? Isso é muito interessante. Então, Davi, quando ele escreveu, ele sentia no seu coração uma alegria tão grande, ele sentia que Deus criou tudo. E é isso que nós devemos sentir também, o poder de Deus, tá? Não se esqueçam disso. Então, a primeira coisa é o respeito e a admiração, sem falsidade. Número 3, será que precisamos obedecer às leis da saúde, mesmo quando não as conhecemos? Por quê? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Por que nós não conhecemos as leis da saúde? Então, essa pergunta da lição aqui, ela é uma pergunta que responde 2 coisas. Ó, a primeira, que o cristão que ele não conhece as leis da saúde, ele é um cristão o quê? Tolo. É impossível. Então, olha só. Precisamos conhecer a lei e estudar para entender o porquê Deus pede que devemos obedecer. Quando ele fala assim, olha, Pedrinho, você não pode comer muita fritura, senão o seu coração pode parar. Tem veias que vão para o seu coração e aquela gordura que fica ali pode fazer com que você deixe de viver, você pode morrer.
Então, conhecer a lei, as leis da saúde é fundamental para que a gente tenha força mental, força física, para o quê? Para estudar a palavra de Deus, tá? Se não conhecemos, vamos fazer o que é errado. E o que é errado vai prejudicar o quê? O nosso corpo. Então, a ignorância dessas coisas, das leis da saúde, é um pecado. Então, pequenos pesquisadores, aos papais que estão nos assistindo, vamos conhecer mais sobre o que nós não podemos, né, o que podemos comer, o que podemos fazer, tá certo? Então, assim nós chegamos ao final da lição de hoje. Aquele abraço bem apertado para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.